Especificações. Escreva uma vez, rode em qualquer lugar, né? É um título meio clickbait aí, mas foi de uma palestra que eu revisei aqui no canal, cuja ideia era mostrar como que você pode cada vez mais, nessa era de LLMs acessíveis, ao invés de você começar codando, você investir mais tempo especificando o que você precisa e deixar que o LLM planeje, execute para você, que faça o bootstrap daquilo e que depois você eventualmente vai fazer suas modificações e por aí vai. Então eu quero te mostrar em cima de um projeto que eu estou trabalhando aqui para a plataforma Dev Mais Eficiente, que eu acho que pode te ajudar, obviamente, aí no seu dia a dia. Antes de continuar, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto, junto com Maurício Nietzsche e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal aqui no YouTube e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente, que tem um link para a descrição, para se entender mais sobre o treinamento aqui no próprio vídeo, beleza? Então, basicamente aqui, né, deixa eu só pegar aqui a palestra que eu revisei um outro dia aqui para te mostrar rapidão mesmo. Aqui eu vou deixar o link de novo, né? Caso você queira ver. Então deixa eu só botar aqui rapidinho. Acho que tá aqui, né? Então a palestra foi essa daqui, The New Code Specs Right to Once, Run Everywhere. O palestrante chama Sean Grove e é uma pessoa que trabalha lá na OpenAI, né? Então, quando eu gravei esse outro vídeo, eu falei bastante que assim, né? Tudo é novo de novo. Então, basicamente, é como agora está ainda mais importante o trabalho que você faz antes de você codar. Então, a gente tem uma fase dentro do processo de desenvolvimento de software, que é a fase de engenharia, que é tratada pela área de engenharia de requisito, que você quer levantar o requisito, fazer alinhamento com o stakeholder, cliente. Você quer refinar para descobrir de fato se o que está pretendendo ser feito qual é o valor ali, né, que vai ser gerado, por que aquilo está sendo feito e tudo mais. Então, você quer fazer esse trabalho aí, que é um trabalho que, obviamente, eu considero que é muito importante, tem treinamento sobre isso dentro da jornada e por aí mais. É uma coisa que acelera muito a sua entrega no final, diminui custo e ainda é subestimado. Se isso já era importante, só que agora você tem essa aceleração entre o que foi levantado no requisito e o fato de você querer materializar aquilo com código. Antes você tinha que codar tudo que tinha sido levantado no requisito, ou que tinha sido reportado como bug, você tinha que sair codando. Agora você ainda tem que codar, mas obviamente que parte desse código pode ser produzido pela máquina, ali, né, por um agente desses de código, tipo Cloud Code, Curso ou qualquer outro que você utilize. Aí. E a brincadeira aqui nesse vídeo é eu te mostrar rapidinho um pouco do setup que eu tenho utilizado. Não é nada definitivo, né? Não tô aqui para te mostrar, né? Tem vários posts por aí que é o setup definitivo para você codar features pequenas, médias, grandes, gigantes e tudo mais. Eu vou te mostrar o que eu tenho feito, tem sido incremental, beleza? Como usuário dessas ferramentas e um último setup que eu cheguei que eu acho que tem funcionado muito bem para mim. O que foi que eu fiz com isso que eu vou te mostrar? Eu já consegui codar ali, né? Meio que do zero. 2 serviços completos, uma app que eu publiquei para o WhatsApp de controle financeiro e eu estou agora codando um outro serviço, que é um serviço de análise de tarefa de coisas feitas dentro da plataforma Dev Mais Eficiente pelas pessoas que são alunas, né? Atividades que são feitas para que isso gere badge e coisas do gênero, enfim, né? Para deixar a comunidade ainda mais ativa. E, além disso, eu construí, né? Pensando em cursos aqui, eu construí um curso, beleza, esses dias, que eu construí ele baseado, escrevendo os capítulos dele, foi um curso de texto, bem através do LLM. Então eu criei todo o setup de referências, de especificações do capítulo e fui deixando o LLM produzir os capítulos. Inclusive, quando eu recebi feedback do capítulo, eu criei um documento especificando que trazia aquele feedback para o próprio LLM tentar corrigir baseado naquele feedback. Eu considero que os exemplos aí, né, foram muito bem sucedidos, pelo menos até agora. Então aqui o que eu vou te mostrar é um exemplo de código mesmo. Aí, então deixa eu chegar aqui agora, né? Então, como é que eu tenho feito aqui basicamente? Então aqui está o projeto, né? Inclusive está rodando aqui uma importação e tudo mais. Se você for olhar aqui embaixo no console e tal, né? Eu já tinha rodado de manhã, então estou rodando agora, então não está importando quase nenhuma atividade aí, né? Está vindo um monte de zero e tal. Eu tinha rodado, sei lá, no meio da tarde, enfim. Mas basicamente o que acontece? Eu agora, antes de começar
antes de começar a codar alguma coisa aqui, ó, eu venho e escrevo uma especificação daquilo que eu quero codar em um arquivo de texto mesmo. Eu não coloco direto no prompt, porque eu quero, né, ter cada vez mais histórico. É uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Acho que as especificações, né, as tarefas, enfim, né, as especificações das tarefas que nós trabalhamos deveriam servir de um legado como um legado mais interessante para novas pessoas que vão chegar na equipe, para elas entenderem o que foi feito, poderem pesquisar sobre aquilo. E eu acho que a gente está nesse momento de pensar que tudo que a gente faz, de alguma forma, vai ser consumido por um programa que utiliza o LLM. E como que a gente pode facilitar, obviamente, né? Como é que a gente pode fazer com que nossa produção de coisas, de código, de documentos, pensa no que você quiser, de alguma maneira facilite esse consumo do LLM, né? E acho que isso vai gerar um legado interessante a médio longo prazo. Então, como é que eu tenho feito? Ao invés de escrever no prompt direto o que eu quero que ele faça, né, bata espetacular, imagina que eu passei pelo processo de engenharia de requisitos, tenho lá, né, as features que eu vou querer fazer e que lá, pensando em termos de granularidade, alguma hora isso vai virar um conjunto de tarefas, né, que vai ter sido dividido. E essa tarefa, a descrição dessa tarefa, de alguma maneira, ainda vai estar no nível mais abstrato. Então, essa tarefa em si já poderia, obviamente, né, o seu cartão do Gira, vamos supor, né, Gira, Basecamp, Trello, qualquer ferramenta dessa, já é um artefato que pode ser utilizado, obviamente, né, para outras pessoas consultarem tudo que foi feito, ou coisas que foram feitas na determinada linha de negócio ali do produto. E, inclusive, poderia servir de input para o seu LLM, para ele conseguir trabalhar. Só que, se o nível de abstração da especificação tá mais para cima, você deixa bem na mão do LLM, né? Como que ele vai fazer as coisas. Então, a primeira coisa que eu trabalho aqui, né, que acho que esse é bem padrão de quem usa o Claude especificamente, é que eu tenho aqui o meu Claude MD, que é o arquivo de contexto aqui do Claude, e tem a parte aqui, né, que fui eu que escrevi, que é daqui para baixo, né, em português. Então, a primeira coisa, isso aqui é bem padrão, eu coloco aqui, né, disse aqui, né, que eu prefiro português e pata espetacular, meus padrões de design que eu acho que são interessantes aqui, né, os padrões para ele poder escrever os testes e tudo mais, e também deixei aqui, né, os padrões para log. Eu tenho aqui uma abstração que eu gosto de utilizar nos projetos, que me permite gerar os logs, né, atendendo alguns detalhes que eu acho que são importantes quando você vai de fato querer gerar um log que consiga, né, informar coisas que podem ser relevantes numa situação problemática, que pode ser consumido e ser analisado de maneira legal pela ferramenta que você tem de agregação de log e tal. Então, eu coloquei aqui, essa é a coisa padrão, né? Você vai ter esses arquivos de contexto para qualquer agente desse que você vai utilizar. Inclusive, o Claude Code suporta que você tenha os arquivos de rules do curso ou algo do gênero. Então, tá tudo certo. Além disso, aí vem a parte que eu acho mais interessante, né? Então, sei lá, acho que a primeira, vou pegar aqui uma especificação simples. Essa daqui eu queria criar, né, uma tarefinha que vai baixar os cursos que eu tenho cadastrado no MemberKit, que é a plataforma que eu utilizo para oferecer os cursos da jornada Dev Mais Eficiente. E eu quero baixar esses cursos para poder trabalhar nisso, né, no meu serviço local. Eu quero ficar rodando essa integração, enfim, né? Essa aqui eu quero acionar, eu mesmo quero acionar manualmente, e outras talvez eu queira colocar como job para rodar a cada período e tudo mais. Mas essa daqui é uma especificação simples. Então aqui tá não tem um template ainda, nem nada, mas eu botei aqui, né? Meu objetivo, o lugar que eu quero que o código seja criado. De aqui, né, algumas referências que são importantes. Aqui a API de listagem que você vai consumir é essa, a documentação é essa. Não sei, eu uso menos o cursor, né? Apesar de utilizar também. O Claude Code ali, ele vai te permitir, vai te perguntar se ele pode acessar links externos. Você libera, ele vai consumir. Caso o link retorne, né, ali um texto que possa ser interpretado pelo LLM. Analisado e tal. E coloco aqui, né, como essa aqui era uma coisa muito básica de se fazer, simplesmente botei aqui detalhes de implementação. Ó, a ideia é criar um controller que seja capaz de importar todos os cursos que ainda não foram importados anteriormente. A única informação que precisamos é o ID do MemberKit do curso e também o nome dele.
E aí coloquei aqui, né, que ele pode criar o curso, que ele pode escrever o código inteiro e tem que escrever o teste de unidade para o controller. Então aqui eu estou exercitando esse lance de eu quero fazer testes mais integrados possíveis, então eu quero testar o controller com o mínimo de mocks que eu puder ali. Então eu quero que ele faça isso e tal e direcione, a coisa vai de boa. Só que eu tinha uma outra tarefa, que era uma tarefa mais azeda, que era essa daqui, ó. Que eu queria importar as atividades. Então, as atividades, eu quero importar as atividades de todas as pessoas que são alunas da jornada Dev Mais Eficiente, porque depois eu quero ver, sei lá, quem fez mais a atividade no dia, na semana, no mês, quem completou as atividades de um determinado curso, dado que a atividade é uma aula, né, é completar uma aula e tal. Então, eu tinha que ter essa ideia, né, e quando eu comecei a pensar aqui sobre isso, eu queria ter essa ideia de eu ter uma abstração, que vai ser o meu controlador da tarefa de importação completa. Dentro dessa tarefa de importação completa, eu pensei, né? Aí é pensamento de pensando no design da solução em si. Eu pensei que para cada pessoa aluna do Dev Mais da jornada, eu ia querer ter uma tarefa específica de importação para ela, que todas essas eram filhas desse processo de importação aqui. E eu queria poder controlar, né, o status disso, já importou, não importou, porque caso desse problema no meio, eu quero continuar aquela importação. E por aí vai. Então aqui eu comecei meio parecido, né? Eu descrevi aqui o objetivo, aonde tem que criar. Aí aqui na referência eu coloquei a referência. E aqui eu já tentei ser mais específico na granularidade. Então eu coloquei aqui, né, que o retorno tem que ser o retorno é esse daqui. Aí expliquei. Aí eu trabalhei aqui, né, a ideia de design do processo de importação. Então eu expliquei um pouco para ele da abstração para acompanhar o processo de importação em si. Então eu falei aqui, né, que eu quero ter uma abstração que eu chamei processo de importação de atividades e tudo mais. Falei que vou ter aqui as atividades importadas para um usuário. Aqui percebe que o meu nível de eu estou basicamente escrevendo um código em linguagem natural. Beleza? Então, estou sendo bem específico, porque eu quero guiar. Então, o nível de especificidade que você vai dar depende, talvez, do quanto seu contexto está setado, do quanto você aceita a sugestão de código ou não, né? Do quanto que você quer que ele já chegue próximo do resultado final na primeira entrega, né? O quanto que você quer. Então, eu quero minimizar a iteração. Para minimizar a interação, pelo menos os meus testes, em geral me diz que não é suficiente eu falar só de padrões de design. Eu tenho que também entregar aqui para o LLM, para ele conseguir quebrar essas informações e ir utilizando um pouco do direcionamento que eu quero mesmo, para que o código saia parecido com o que eu estou na minha mente. Obviamente, né? Então, existe uma diferença entre você delegar o seu raciocínio para o LLM, que eu acho que tende a ser nocivo para nós. Se você delegar, né, você está delegando completamente a parada. E uma outra coisa é você trabalhar em conjunto. E aí você vai entendendo qual é o nível, né, de especificidade que você tem que passar ali para ele. Então aqui eu fui bem específico, né? Disse que a abstração tem que ter um getter que retorna o número de usuários que devem ter atividades importadas e um outro que retorna o size da lista, né, para conseguirmos saber. E aqui nem era o size especificamente, né? Era o size em relação a dos que não foram importados, os que já foram importados e tal. Descrevi aqui, né, um pouco da minha função de importação, né, que é a minha tarefa de importação. Falei o que eu queria especificamente aqui, né, da atividade que está sendo importada e tudo mais. Coloquei coisas mais específicas que talvez nem precisasse, né, tipo essa. Se já existir no banco a atividade com o mesmo ID, a gente pula, tal. E aqui deu os detalhes de implementação. Aqui foi meio que padrão, só deu uma especificada aqui. Ó, a partir do controller, carregamos todos os membros do Member Kit, criamos e salvamos o novo processo e disparamos o processo assíncrono. E neste mesmo controller, criamos outro método que recebe o argumento, como argumento o ID do processo de importação e retorna o número esperado de usuários a terem atividades importadas e também o número de usuários que já tiveram suas atividades importadas, para ele saber o que tem que criar e pedir para fazer. E aí, eu também guardei aqui, ó, o log de trabalho com o Claude, que eu acho legal, né? Então, o Claude tem uma
uma task, quando você está com o terminal aberto, que você bota barra export e ele exporta a sessão de trabalho. E eu acho isso muito interessante para eu revisitar a sessão de trabalho e entender como é que eu estou fazendo e, enfim, né, criar, refletir sobre o meu processo com ele também. Então aqui, né, a primeira coisa que eu peço, eu boto ele naquele modo de planejamento. E eu peço para ele, olha, me dá o plano aqui, né, para implementar a especificação definida aqui. E eu faço, então, e de novo, né, guardar, você versionar as suas especificações, você vai ter perto do seu código a linha de raciocínio que gerou aquele determinado código. Então eu acho que é muito interessante, inclusive, coisa que eu não fiz e estou pensando aqui, quando eu acabo de codar uma coisa baseada naquela especificação e eu comito, eu poderia pedir para ele alterar a especificação e associar os commits àquela especificação. Ali, né, que você pode ter talvez N especificações para uma determinada tarefa, uma determinada feature e tudo mais. E geralmente, você, obviamente, né, quando você está no seu Gira, você muitas vezes associa, né, sua tarefa com o pull request que foi aberto, que também é um jeito de você traquear uma coisa com outra. Mas, entretanto, contudo, eu acho que sempre facilita quando você mantém as coisas o mais coesa possível. Então, aqui eu estou no meu editor de código, com o meu arquivo que direcionou a implementação e eu sei quais são os commits ali, né? E eu faço tudo isso sem sair daqui usando, enfim, né? Coisas que são padrões aqui de código. Então, ele leu aqui, né? Percebe? Eu acho que ele acerta bastante. E eu direcionei. Então, ele leu aqui o arquivo, buscou aqui por member, achou o client, que é onde ele está criando os métodos ali para comunicar com o member, com a API do MemberKit. Colocou aqui, ó, o plano dele e tudo mais. Então, basicamente, ele botou aqui o plano. Então, eu vou criar o enum, né, que é o trackable type, eu vou criar a atividade MemberKey, processo de importação atividade, atividades importadas do usuário, criar os repositórios necessários, implementar o response para as classes de API, estender o MemberKit client com o método para buscar atividades, por aí vai. Aqui tem um plano detalhado, criação, camada, papo, integração com a API, processamento assíncrono. Esse daqui deu errado, que eu botei para disparar INI processos assíncronos e tal, né? E aí eu teria que fazer controle de perdão, de tempo de acesso lá no MemberKit, que eu comecei a receber, né, o too many requests de lá e tal. Então aí eu simplesmente botei para ser enfileirado com o tempo entre uma chamada e outra. Resolveu, para mim foi mais simples. Aí ele fala aqui, né, que vai ter a task para importação, né, controle de duplicatas e tal. Vai ter a camada de controller aqui, né, que é o controller REST aqui para iniciar a monitorar a importação. Vou escrever os testes. A implementação seguirá os padrões estabelecidos no projeto, né, uso de português, option ao invés de null, separação clara entre camadas e login com log 5W builder aí. Aí eu mando, né? Vai. Implemento o treco. E aí ele começou a fazer, né? Então aqui tem o histórico da parada. Implementou o trackable type, depois veio implementar a atividade MemberKit aqui, né? Aquele junta aqui, né? Colapsa a parada. Foi implementando. Saiu implementando tudo. Não teve essa de baby step ou algo do gênero. Acho que o negócio tá ficando cada vez mais avançado. Então, se você for direcionar bem o trabalho, ele consegue fazer bem ali, né? Razoavelmente bem. Trabalho tanto de coisa que ele foi criando aqui, ó. Criou o repositório. Aqui depois criou o repositório da importação. O repositório das atividades importadas. Já tinha criado, né, o processo de importação. Tudo mais. Criou a response, enfim. Criou. Aqui ele mexeu no client. Aqui ele, calma aí, codou a tarefa mesmo, né, de importação. Codou o controller. Escreveu os testes aí. E aqui ele me deu o feedback da parada. E aí o código, né, tá... Deixa eu tentar achar aqui, né? O código, então aqui, ó, importa atividades controle. Eu mexi pouco, por exemplo,
tudo que eu mexi, que ele gerou, eu fui deixando comentário. Então, ele gerou bastante log, ele ainda... Eu preciso de mais exemplos para ele conseguir acertar os logs, então eu fui apagando e tal. Eu alterei o código aqui inicial, né, que inicialmente não recebia o ID para continuar a importação. E isso daqui, eu alterei que eu queria salvar a atividade já no início, incompleta, e depois atualizar e tal, né? E eu botei aqui o meu sleep aqui, bem bobão mesmo, para ir fazendo uma coisa por vez. A única coisa que eu coloco é para ele executar, né? Aí que eu que codei. Na verdade, aqui já foi ele que codou, porque ele sabe que tem essa classe execução assíncrona. E esse bloco aqui vai ser executado de maneira assíncrona. Aqui, ele também que codou a maior parte da coisa. Aí aqui eu deixei, ó, um comentário que ele tinha codado, feito um for, os ifs lá dentro, e eu troquei para usar a API de streams, mas assim, uma troca de boa total, assim, né? Zero, oh meu Deus, que implementação horrível que ele tinha feito, não. Só fiz aqui. Aqui eu fiz uma outra coisa. Eu tinha esquecido de colocar, né? E ele tava caindo muito no pattern de catar um exception, log a exception e dar rethrow da exception. Então eu alterei, né? Porque na minha opinião é um anti-pattern. Ou você deu um problema, você vai tomar uma ação. Então a sua ação pode ser ignorar o problema e lançar para cima, ou a sua ação pode ser, né? Simplesmente entender que aconteceu um problema e segue o baile. Nesse caso aqui eu queria seguir o baile, então eu só logava eu só logo o que acontece e bola pra frente, mas foi bem de boa aqui também. Tem a parte aqui da response. Aqui também ele meio que gerou quase tudo, eu só botei o formato aqui, né, da data que vem, que ele não tinha pego. E aqui tudo bem de boa. Aqui eu fui acrescentando só esses parâmetros aqui, né, dos repositórios e tal, que eu fui alterando uma coisa ou outra depois que ele já tinha gerado, mas assim, esse é o padrão que eu mais tenho visto, que mais tem funcionado comigo especificamente, que é, ou ele vai implementar tudo com código aceitável, ou ele vai fazer um bootstrap bem interessante do que eu preciso fazer, e eu vou preencher as lacunas que talvez eu não tenha sido capaz de especificar direito, ou que eu de fato nem saiba, né, como fazer ainda ali no momento que eu tô especificando. Então, do meu ponto de vista, quando você pensa em tempo versus código que gera valor produzido, eu sinto que eu sou mais capaz de utilizar melhor o tempo, utilizando a ferramenta como o Cloud Code. Mas acho que, que nem o artigo que eu revisei aqui no canal também, né, sobre quando você olha o impacto de uma ferramenta dessa no espectro mais amplo de produtividade, né, então, nesse artigo que eu revisei, ele olhava pelo Space, né, que é um framework de produtividade que olha satisfação, geração de valor e por aí vai. O Cloud Code, eu me sinto muito mais capaz com a minha habilidade do que sem ele. Me sinto mais capaz de ser veloz, de conseguir codar coisas que eu sei o que eu quero, sei as nuances, mas não necessariamente sei os detalhes de implementação da biblioteca ou framework que eu esteja utilizando naquele momento. Então, tudo isso eu de fato me sinto mais poderoso na hora que eu estou fazendo, né? Então, basicamente, é isso que eu queria compartilhar aqui. Obviamente que dentro da jornada Dev Mais Eficiente, a gente está investindo cada vez mais, né, em trazer elementos relacionados à inteligência artificial, principalmente generativa, aí, que influenciem o seu processo de entrega de software. Então, atualmente, a gente já tem curso de agente, curso de usar, né, esses agentes de código e tudo mais. Vai vir mais coisa por aí, acho que coisa bem legal, tá? Então, fica aí o convite para você também visitar o nosso site, entender mais sobre como é que a gente pode apoiar você, beleza? Mas era isso, eu espero que de alguma maneira tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também com a educação, que eu vou ter o maior prazer em responder pra você, beleza? Era isso, até a próxima, tchau!